Olá, galerinha do sexto ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos revisar todo o conteúdo que nós estudamos lá atrás das nossas aulas, certo? Desde a nossa última avaliação. Então vamos ver desde o princípio, onde nós vimos sobre teias alimentares, até a nossa última aula da semana retrasada, ok? Vamos lá! Na nossa primeira aula, nós começamos a estudar sobre teias alimentares. O objetivo da nossa aula era compreender o conceito de teia alimentar e a sua presença em todos os ecossistemas. Nós entendemos que, como cada ser vivo participa em geral de várias cadeias alimentares, uma representação mais real dessas relações de alimentação no ecossistema, ela é feita por meio dessa teia alimentar, como a que aparece no esquema que vocês estão vendo aí, que já viram na nossa aula anterior. Então, seguindo nossas aulas, vimos também sobre células, especificamente sobre célula animal e célula vegetal. Nós entendemos que todas as células elas são pequenas estruturas vivas que têm uma organização interna, na qual cada parte é responsável por uma determinada atividade. Vimos ainda que existem seres cujos organismos são formados por apenas uma célula, como as bactérias, os protozoários, e vimos também outros organismos que são formados por muitas células, como os animais e as plantas. Na estrutura da célula animal, vimos que ela contém núcleo, citoplasma, membrana plasmática e as organelas citoplasmáticas. Também vimos a estrutura da célula vegetal, que compõe o núcleo, a parede celular, o citoplasma, a membrana plasmática, as organelas citoplasmáticas, porém com uma atenção especial a uma organela, que é a organela responsável pela fotossíntese. Na aula seguinte, vimos a diversidade das células e vimos alguns exemplos esquemáticos de células do corpo humano. Vimos a estrutura da célula muscular, dos glóbulos vermelhos, que são as células do sangue, e os neurônios, além também dos tecidos, onde podemos aprender que existem alguns tipos de tecido, sendo estes o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. E por falar em tecidos, na aula seguinte nós vimos de forma mais aprofundada quais eram esses tipos de tecidos e as suas principais características. Vimos que o tecido epitelial ele é aquele tecido que é responsável por revestir as superfícies de fora e de dentro das células. É nele também que as células elas são perfeitamente ajustadas e são unidas umas às outras. Também podemos comparar a função que esse tecido faz, que esse tecido desempenha, como os ladrilhos de um piso. Vimos também que o tecido conjuntivo ele é aquele que preenche o espaço entre tecidos e mantém eles bem unidos. Nesse tipo de tecido também, as células elas são um pouquinho espalhadas e o espaço que fica entre elas ele é preenchido por um material que é produzido e liberado pelas próprias células. O nome desse material é um material intercelular. Já o tecido muscular, nós vimos que ele é formado por células que são capazes de se contrair. E nós encontramos esse tipo de tecido em todas as partes do corpo
que exercem movimento, ou seja, o movimento voluntário ou involuntário que depende da vontade da pessoa ou não, vem desse tecido muscular. Já o tecido nervoso, ele é formado por neurônios, vistos também na aula anterior a essa. Ele é encontrado no cérebro, na medula espinhal e nos nervos, que são longos feixes de neurônio, pelos quais são transmitidos os impulsos nervosos. Na aula seguinte, nós compreendemos o que eram os órgãos. Nós vimos que o cérebro, o estômago, o intestino, o coração e os pulmões, eles são exemplos de órgãos. E aí nós entendemos também o conceito de órgão. O que é o conceito de órgão, então? Um órgão, ele é um conjunto formado por 2 ou mais tecidos, lembram da aula anterior a essa, diferentes que atuam em conjunto. Mas atuam para quê? Atuam para a realização de uma determinada função no organismo. Vimos ainda na mesma aula sobre os sistemas. Lembram que os sistemas, eles são grupos de órgãos que também realizam em conjunto algumas funções do nosso corpo. E cada um desses grupos de órgãos nós chamamos de sistema. Porém, eu dei uma atenção especial a essa palavra que anteriormente se usava a denominação aparelho, que vocês podem ver nos livros mais antigos, a palavra aparelho ao invés de sistema. Para vocês entenderem melhor a interação entre os sistemas, lembram que eu dei aquele exemplo do jogador de futebol, quando ele vai chutar o gol e os olhos dele enviam a informação ao cérebro sobre a posição do gol? E isso era transmitido por meio dos impulsos nervosos. E isso é que vocês têm que lembrar sobre os sistemas e a interação entre eles. E para fechar o nosso capítulo, nós vimos sobre publicidade enganosa ou abusiva e a sua interferência na nossa qualidade de vida. Nós vimos e refletimos também que nem sempre a publicidade informada, ela é feita isso de forma adequada, ou pior ainda, algumas vezes ela pode exagerar nas qualidades ou nos desempenhos de um produto ou de um serviço, prometendo algumas coisas que não podem ser cumpridas. Vimos também a propaganda abusiva em relação às drogas, em relação à bebida, e de que forma isso pode influenciar no comportamento de crianças ou adolescentes. Também conhecemos a existência do Código de Defesa do Consumidor. Assim, nós entendemos que qualquer peça publicitária, seja em TV, em jornal, rádio, em outdoor, em faixas, sobre serviços de saúde com essas características, ela está sujeita à denúncia aos órgãos de defesa do consumidor e à vigilância sanitária. Quero lembrar vocês que eu pedi que nessa aula vocês desenvolvessem um material em áudio para um programa de rádio e recebi muitos materiais maravilhosos e quero parabenizar a todos vocês pelo grande trabalho que fizeram. Então é isso, meus amores, estamos aí já na reta final. Eu tinha que vir aqui aparecer para vocês, né? Já há algum tempo gravando os vídeos só com a voz, vocês vendo as imagens, mas nessa reta final eu tinha que vir aqui aparecer para vocês, para que vocês se sintam de uma certa forma mais próximos a mim. E espero que vocês tenham entendido a nossa revisão de hoje. Se você não conseguiu entender, então você precisa rever as aulas anteriores. Lembrando que isso foi só uma revisão. A gente fez uma pincelada assim bem rápida de tudo que foi visto nas aulas anteriores, como eu disse aqui no início do vídeo. Então, se você não entendeu algum ponto, você reveja a aula daquele dia, tá certo? Então é isso. E
como eu sempre falo para vocês, espero que fiquem em casa, fiquem com Deus e fiquem felizes.